porra, né? Sim, não tem mais essa porra. Tem mais problema de gente. Muito bem. Voltamos, então, ao nosso ponto de hoje, estabelecendo aqui dois subsistemas do Código de Processo Civil no que diz respeito aos procedimentos especiais, principalmente aquilo que relata alguns tópicos que eu não abordei e deixei para a aula presencial. São eles a alienação judicial e a regulação da avaria grossa, né? Depois nós vamos falar sobre isso aí com mais calma, mas são dois pontos que já traduzem praticamente o desfecho, já um final do nosso semestre. E eu já passo de imediato, então, a análise desses dois tópicos, apontando, primeiramente, que eu deixei, inclusive, na manhã de hoje, já deixei preparados esses slides da aula para vocês já nos slides normais, né? Só ali que estão atualizados, então, com esses pontos que fazem parte, então, do programa. E, se vocês quiserem, já podem ver ali slides atualizados no Moodle, né? Então, já preparei para isso, para a aula de hoje também, e facilita bastante. Então, vamos lá. Um dos pontos que se mostra bastante polêmico na questão da alienação judicial, fazendo ela parte do rol dos procedimentos especiais, a alienação judicial está dentre aqueles procedimentos de jurisdição voluntária que expressam, né, a forma como se faz a alienação, que é a venda, né, do bem alheio. Depois nós vamos trabalhar bem com essa questão da origem da palavra alienar, né, do verbo alienar. A palavra alienação, portanto, tem essas questões características aí, em que a alienação, às vezes, é necessária quando não há consenso em relação às partes, ou mesmo, e principalmente, onde ocorre lá no processo de execução, né? A alienação judicial, então, tem esse capítulo bem firme, bem forte, quanto à forma em que se vende a coisa alheia para determinado interesse de um terceiro. Então, a ideia é esta. Então, se não houver este consenso, a alienação pelo juiz ou por determinação judicial, ela é realizada. Com isso, então, nós temos que o artigo 730, relatando que, nos casos expressos em que não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, então, se não houver este consenso, o juiz de ofício, a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará alienar em leilão este bem, observando o disposto na seção 1ª desse capítulo e no que couber o disposto nos artigos 879 a 903. É bem verdade que a seção 1 do capítulo diz respeito aos procedimentos especiais num tópico geral, né? Então, o que nós temos aqui, que nessa seção 1 do capítulo dos procedimentos especiais, estabelece, então, que se utilizam aquelas regras. Aqui, em relação aos outros artigos, nós estamos diante do processo de execução. Uma das formas que vocês sabem bem da satisfação do crédito de um credor é exatamente a venda do bem do devedor, né? Que se faz em leilão ou se faz através de um acordo entre as partes que se estabeleça ali uma venda particular. Também é possível através de um corretor de imóveis, se for, evidentemente, um bem imóvel. Existe aqui também o aspecto da colocação desse bem nas mãos do credor, né, que seria a adjudicação. Então, ele adjudica, ele traz para si o bem, né, e com isso estaria satisfeita esta relação de débito e crédito lá no processo de execução. Na verdade, são casos, eu digo ali, até deixei entre parênteses no final do slide, que são casos de expropriação, né? Expropria bem do devedor para colocar em mãos, né, esta garantia de pagamento em prol do credor, que fica ali até por muito tempo frustrado, né,
na ação de execução ou no cumprimento de sentença, até que isso ocorra, evidente, leva um tempo bastante considerável, né? E é importante também dizer que, nesses casos, né, os assuntos que tratam da alienação judicial, que este capítulo fala, no artigo 730, dos procedimentos de jurisdição voluntária nos procedimentos especiais, realmente não tem nada de voluntário aqui. Aqui existe uma determinação judicial expressa, resolvendo não voluntariamente, mas através de uma decisão que, se não houver acordo, bom, então, se não houver acordo, é porque não é jurisdição voluntária. Essa aqui é uma jurisdição contenciosa. E penso que não se precisaria colocar a alienação judicial no rol dos procedimentos especiais. Eu acho que a alienação judicial já está determinada lá, no capítulo das execuções, que não tem essa necessidade. Vejo que são ali vários artigos, 279 a 903, que são reguladores de toda essa atividade de venda do bem deste devedor, para considerar se aqui paga ou parcialmente paga, se houver sucesso, né, no leilão, esta obrigação, né? Então, com isso, eu dedico assim o meu pensamento de que, mais uma vez, o nosso legislador andou mal ao colocar aqui. Quem sabe consertasse e colocasse a alienação judicial dentre os procedimentos contenciosos, né, e não voluntários ou de jurisdição voluntária. Então, é uma posição que me parece desastrosa, né, porque quando o juiz decide, não se tem acordo, né? Há aqui um impasse entre as pessoas. E agora nós vamos ver, então, esses casos aqui já mais a miúde quanto à alienação propriamente dita, né? Então, vamos ver que casos aqui aparecem. Então, o termo alienar significa tornar alheios determinados bens, né? Com o título legítimo, transferir a outrem o domínio. Então, tornar alheios, dar a outrem determinados bens, né? Tornar alheios, alienar, por isso, alheios, alienar. Vem da figura sem maiores conotações, do alien, né, que seria, eu fui atrás da palavra, o alien realmente significa outro, né, estrangeiro, quer dizer. Então, quando nós falamos do direito alienígena, né, é o direito alheio, é lá do outro país, que não tem nada a ver com outro planeta, não, é de outro país, como você sabe, lá no direito internacional, seja privado ou público. Então, ali se estabelecem esses paralelos aí, né, até determinadas metáforas quanto à terminologia. Então, mas, enfim, a ideia é transferir a outra pessoa o domínio do bem, né, que eu tenho para determinada situação. Tá? Então, alienar é a transferência de determinado bem para outra pessoa, como ocorre na compra e venda de alguma coisa. Então, por isso se fala em alienação. Só que esta alienação que nós cuidamos aqui é judicial. Por quê? Porque o juiz mandou, né? Não houve consenso, então há uma decisão para a solução desse problema. E aqui o Teodoro Júnior, Humberto Teodoro Júnior, cita o Castro Filho, né, que é uma fonte bastante influente, né, na doutrina quanto a essas hipóteses de alienação judicial. Então, aqui vamos, é claro que eu não estou fechando hipóteses aqui, tem outras situações que podem ocorrer também. Então, os bens nas heranças arrecadadas, né? Daqui a pouco mais esses bens não há consenso, né, entre os herdeiros, então esses bens são vendidos, há uma alienação judicial, esta venda, portanto, é perfectibilizada, ela é realizada, e o valor desta renda que vai ser aferida, né, auferida, melhor, nesta arrecadação, portanto, aí é partilhado o dinheiro entre os herdeiros. Então, há uma necessidade, às vezes, desta venda, né? Os bens de incapazes, né, que, na verdade, também são prestigiados por essa alienação judicial, porque deixa uma venda mais, vamos dizer, limpa, né? Não fica nas mãos do administrador, vamos dizer, entre aspas, o administrador do incapaz, que pode ser o tutor ou o curador, né? Então, os bens de incapazes, uma vez vendidos pela alienação judicial, as contas desta venda são prestadas ao juízo, que as homologa, e, portanto, aí o curador ou o tutor ficam isentos de quaisquer responsabilidades. Por isso, então,
A mais das vezes, os bens de incapazes são vendidos assim. Salvo quando houver uma oferta, por exemplo, de um comprador de um bem de um incapaz, esta oferta é levada ao juízo, é levada ao Ministério Público, se ambos opinarem que está correto, é um valor que corresponde à avaliação do próprio bem, não tem uma minoração, não tem problema nenhum, já se faz a venda, mas também sob a chancela e sob as luzes do judiciário, né? Os bens vagos, né, que são esses bens que realmente não têm denominação de propriedade para ninguém, os bens, então, que são assim colocados, a venda judicial, o resultado dessa venda é arrecadado para os cofres públicos. Tá? Então, os bens vagos têm essa característica. O quinhão do condômino na coisa indivisível. Então, se dois irmãos ganham um apartamento, que é uma coisa indivisível, não dá para dividir o apartamento em dois, vende o valor, vende o apartamento, recebe o valor e se divide, então, o dinheiro, que é muito mais, obviamente, cômodo de divisão do que o próprio apartamento, não tem nem dúvida disso. Né? Então, esse quinhão que os herdeiros receberam, né, por herança, que seja um apartamento único, seja uma casa única, que não tem capacidade mínima de divisão, então é a coisa indivisível, pega, se vende e o dinheiro é mais, portanto, tranquilo, né, de ser repassado a cada herdeiro com seu quinhão deste condomínio entre eles. Os bens necessários para o pagamento do passivo do inventário. Daqui a pouco, assim, o inventário tem custas judiciais, o inventário tem impostos a serem pagos na área federal, estadual ou até municipal, no caso do IPTU. Então, se houver necessidade, nós temos aqui um passivo, esta dívida do espólio, que algum desses bens deve ser vendido para cobrir essas despesas, o que é muito comum. Então, também o juiz determina a venda por essa alienação judicial. Né? Mas vejam que não tem nada aqui que se mostre consentâneo, não tem nada que se mostre aqui pacífico. Né? O que nós temos aqui, muitas vezes, é uma necessidade de uma intervenção judicial. Exatamente. É contencioso. Há uma intervenção judicial que é determinada a alienação através de uma decisão judicial. Né? Outra coisa, essa decisão evidente que não comporta sentença, ela é uma interlocutória, né? E o caso dela seria, portanto, o desafio do agravo de instrumento para esta eventual irresignação quanto ao ato decisório. Aí nós temos os bens achados quando não encontrado quem mostre domínio. Então, esses bens que, na verdade, são aí localizados, né, num determinado momento da vida de alguém, que essa pessoa encontre um bem, não quer se adonar desse bem, por óbvio, uma questão de caráter, às vezes. Então, esses bens achados são colocados também à venda em leilão judicial e o resultado, a mesma coisa que os bens vagos, o resultado dessa venda é disponibilizado para o erário público. Tá? Então, voltando para você, no caso do inventário, como que se daria no caso concreto ali? Eles têm uma bronca para pagar os impostos e aí o juiz determina? Mas como seria? Não, daria isso? Um ia cobrar, o outro herdeiro, cara, vão pagar, o outro não, vou pagar. Sim. O colega pergunta na questão ali dos bens necessários para o pagamento do passivo do inventário, né? Se houver uma discussão entre os irmãos, quem é que paga, quem não paga. Na verdade, nós sabemos que não sai do bolso de ninguém, dos herdeiros. Este valor tem que sair do espólio, né? Então, não há briga quanto a isso. Ninguém é obrigado a pagar de tirar do seu bolso porque não é dele, até para privilegiar o outro herdeiro, então eu estou pagando fazendo papel, desculpa, papel de bobo. Então, o que o juiz determina? Retira do inventário determinado bem, pode ser um automóvel, pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode ser, enfim, o que for. Então, este bem é colocado em leilão público, o resultado desse dinheiro vai enfrentar, então, o pagamento do passivo do inventário, que é isso que tem. Eu repito. Daqui a pouco são taxas de condomínio atrasadas, são IPTUs atrasados, enfim, impostos estaduais, o que for para pagamento do imposto de transmissão, causa-mortes, enfim, vários impostos que nós temos aqui,
e, por isso, a necessidade do pagamento, né? Aliás, da alienação para o pagamento desses passivos que o inventário deixa. Mas, enfim... Eu tenho um caso desse maravilhoso lá na praia. Sim. A família da minha sogra, morreu o sogro dela, em casa, né? O cara deixou umas 8 casas na praia, era construtora na praia. E cada filho recebeu uma casa e mais 2 para vender. Então, seria maravilhoso. O que o advogado fez? Botou para todos ser propriedade de todas as casas. Cada um na sua opinião. Sim. Acho que para o advogado fazer mais rápido o processo, qual foi o rolo que eles fizeram? Mas em todos receberam uma parte ideal da casa, de todas as casas. De todas, em vez de dividir as casas, botaram num todo. A mulher agora vender a casa, a Caixa não conseguiu, fez o arras, como ela deu causa de não conseguir transferir, agora todos têm que pagar aquela indenização que é o dobro, né? Sim, sim. 30 mil de arras, tem que pagar 60 mil agora. Imagina, isso aí é a questão da condução do advogado, né? Já começa ali, né? A má condução. A primeira coisa que eu não me contaram isso é advogado. Advogado. Pega essa casa de vocês e passa para o nome de vocês. Tira essa gente toda. Sim. E agora, mas eles estão presos com as outras casas. A questão é da divisão do condomínio, uma divisão cômoda, no mínimo, né, razoável. É isso aí. Isso aí eu gosto dessa área do direito. Ela é bem... A questão dos inventários são sempre complicados, né? Naquela aula que nós falamos sobre... e é um procedimento especial também, né? Ação de inventário e partilha, é uma ação que demanda aqui um certo conhecimento de estratégia, até do próprio advogado, né? Como é que ele vai apresentar. Às vezes, quando existem vários herdeiros, o bom é fazer uma reunião entre todos, né? Pode ser até mesmo com todos os advogados, ou se não for um. Exatamente. Mas de repente, não conheço o caso, mas quem sabe é o caso do valor das casas. Aí para dizer, não, mas essa casa vale mais, essa outra vale menos. Aí o cara botou a parte. Eles combinaram de sortear cada uma casa e o valor das 2 casas que vão vender é dividido entre todos. Aí é uma compensação, garanto. Mas mas não é a melhor solução, não. Quem sabe tivessem 2 advogados, né? Tivesse 2 advogados, um pensaria melhor do que esse, né? Enfim. Mas enfim. Bem, então, vamos ver então aqui. Como é que funciona essa alienação judicial? Ela pode se processar, então, de maneira autônoma, né? Quando se tratar, no caso, de bem de incapaz, então, ela é autoprovocada, né? Então, há um processo, praticamente, um processo inaugural, né? Então, vai abrir-se uma demanda, que eu vou chamar assim, porque existe aqui a necessidade da intervenção ministerial, né? Tem a questão da provocação pelo tutor ou por curador, né? Tutor para menores e curador para maiores incapazes. Então, de qualquer maneira, são bens de incapazes que devem ser, então, processados, né, nesse pedido de alienação de maneira autônoma. Eu digo sempre, quem presta contas, que é o curador ou o tutor, deve sempre se manifestar de maneira absolutamente clara, solar, para que o próprio juízo, né, conheça dessa pretensão. Primeiro, por que está vendendo, qual é a intenção desta venda, por que necessita a venda. Daqui a pouco o incapaz precisa de um tratamento médico que não tenha dinheiro, então tem um bem lá sobrando, bota para vender. Então, se abre um processo judicial com esse sentido de buscar uma alienação em juízo do bem com a chancela, repito, do Estado sobre isso. Então, se nós tivermos esta maneira de venda, né, ou necessidade de venda, vai se fazer de maneira autônoma. E a forma incidental, quando já existe um processo, né, em curso, como, por exemplo, a ação de inventário, e é necessária a alienação judicial de um dos bens, como dissemos agora. Então, essa maneira de fazer a alienação judicial se faz através de um pedido incidental nos autos do inventário. Um pedido simples, aqui não tem nada de ação, simplesmente o advogado requer de um dos herdeiros ou do próprio inventariante, requer a venda judicial do bem, e aí o juiz defere ou indefere, né? Vejam aqui que o procedimento, então, é aquele observado nos artigos 709 a 725 do Código, que são aqueles das regras gerais, o capítulo 1º, né? Aplica-se às alienações judiciais o regramento previsto para os procedimentos de jurisdição voluntária.
regra geral. Então, por isso que a alienação judicial ela tem, na verdade, um só artigo, que é o 730, porque ele nos remete ao 719 e também nos remete ao 879 até o 903 na questão da alienação, é isso, do leilão, né, de como se processa. Então, são duas formas de regra. As regras gerais, né, da jurisdição voluntária e as regras específicas do leilão lá, extraídas ou remetidas ao processo de execução, né? E depois, no artigo 725, inciso 3º a 5º do Código, destaca 3 casos de alienação processados na forma geral. Alienação de bens de crianças ou adolescentes, né, que já falamos, então, de órfãos e de interditos. Alienação da coisa comum, onde não há divisão, então tem que alienar. Ou alienação de quinhão em coisa comum, a mesma coisa, já falamos nessa especificidade aqui sim, do próprio artigo que diz com clareza estas 3 situações. De qualquer maneira, em relação à alienação judicial, é isso, sempre que se precisa esta venda para atingir um objetivo, deve ser feita sempre em juízo. É bem verdade que as partes já podem estabelecer aqui um consenso. Fica mais fácil até para o advogado reunir as pessoas todas envolvidas nesta alienação judicial, né, para que elas já formulem um acordo, estando todas cientes e que estão de acordo com esta venda, né, judicial, para que se processe de uma vez a questão. Porque se um só pedir, daqui a pouco, vamos lá, vários herdeiros, um só pede, aí o juiz tem que intimar a todos, então dá um trabalho. É importante já estabelecer este acordo, né, que estão todos, vamos dizer, cientes, né, desta venda e estão também dando ali a anuência de cada um, e aí pronto, o juiz simplesmente homologa e está feita a venda. Sim. O 730, então, vai ser a alienação judicial. Aqui, né? É um artigo só, né? Isso, 730 é um único artigo, que remete ao capítulo 1. Nós vamos voltar ali, ó. Que é o 719. Isto, aqui, ó. Onde ele diz assim, ó, manda, observando-se o disposto na seção 1, que é o 719, ao 725, né? E quanto à questão do leilão, 879 a 903. Né? Isso? Eu gosto de fazer essas... Não, é bom fazer esses cruzamentos, porque, na verdade, o próprio artigo nos remete a 2 sistemas, né? O sistema de regra geral, do 719 ao 725, e o sistema específico do leilão, do 879 e seguintes ali. Bom, e aqui, então, nós temos uma situação que é muito recente, que eu quero chamar a atenção aqui do STJ, firmou isso aqui em 2020, uma situação muito interessante que a tecnologia nos traz. Vocês sabem que, só para dar essa introdução e entendermos o que disse o STJ aqui, nesse conflito de competência 147.746 de 2020. Né? Então, o conflito de competência, lembrem, quando um juiz diz que é competente, o outro também, ou quando o juiz diz que não é competente, o outro também diz que não é competente. Então, cria um conflito aqui que só a instância superior resolve. O que nós temos como regra geral? Quando se trata de bem imóvel, o foro é o da coisa, né? Isso é uma competência absoluta. Tá lá dentre as competências todas, na regra geral de competências do Código. Mas vejam que o STJ firmou um entendimento que já se expressava de maneira não uníssona, né? Mas agora fez com que, nesse conflito, o próprio STJ estabelecesse, portanto, uma paz sobre esta matéria, diz da possibilidade do leilão judicial, quando for eletrônico, que se faça no juízo da execução. Imaginem, a execução é em Porto Alegre, mas eu tenho bem em Santa Maria para vender. Seria lá. Então, o juiz de Porto Alegre geralmente manda a carta precatória para o juiz de Santa Maria vender, proceder o leilão lá. Mas, como ele é eletrônico e ele dá condições de todos conhecerem, o camarada pode estar na China, no Japão, onde for, na Cochinchina, sei lá, onde mais, ele tem condições de entrar no leilão judicial. Então, o STJ, que me parece uma forma inteligente e adequada à atual tecnologia, entendeu que, de forma diversa do que diz o Código,
abriu um precedente para dizer que o leilão judicial se faz na comarca da execução, né? Porque vão ter as fotos lá também do bem, obviamente, o leiloeiro já vai, pelo sistema eletrônico, disponibilizar as fotos do bem, as características do bem, a matrícula do bem, tudo mais, dizendo que esse bem está livre, desembaraçado de quaisquer outros ônus, enfim. Com isso, o STJ, então, firma esse entendimento nesse conflito de competência. Então, vejo que, de acordo com o atual Código, a alienação se dá pela iniciativa do particular ou por leilão judicial, eletrônico ou presencial. Não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, será feito preferencialmente o leilão judicial, e aqui de maneira eletrônica, regulado no parágrafo 1º do artigo 882 do Código de Processo Civil e resolução do Conselho Nacional de Justiça 236 de 2016. Imagina, já não é matéria nova. No caso citado, o STJ entendeu que o leilão judicial eletrônico pela internet dispensa a necessidade de expedição de carta precatória para os atos da alienação na comarca do imóvel. Vejam que economia processual se faz, porque dispensa o comparecimento dos interessados no local da asta pública, né, da venda pública. Além disso, o leilão judicial eletrônico reduz os custos da alienação e agiliza processos de execução. Dessa forma, a modalidade do leilão judicial eletrônico deve ser adotada como regra pelos magistrados, nos termos do artigo 882 do Código de Processo Civil. Então, achei interessante trazer essa questão à baila aqui para que vocês vejam que o processo eletrônico já está dando mostras aqui de uma agilização num dos processos mais complicados, que é o processo de execução. Seja cumprimento de sentença, ou seja a execução de título extrajudicial, você não tem ideia do que é advogar para credor. É o maior problema, né? O devedor é aquele cara que senta para trás e aí depois vem lá o código naquela parte inicial, que é até uma piada, dizendo que as partes devem colaborar com a prestação judicial. O réu quer botar fogo no autor, ele não quer saber, o réu quer simplesmente se deitar nas cordas e deixar que o autor se vire. É esta forma, né? Assim, parece que nós estamos em outro país, né? Não o Brasil. Infelizmente é isso. O código para a Dinamarca. É um código para a Dinamarca. Então, não é para nós, infelizmente. E aí a resposta que eu posso dar pela prática que eu tenho é esta. Quer dizer, o réu jamais, o devedor jamais vai oferecer nenhuma facilidade para o credor, nunca, a não ser que ele venha para um acordo, e aí também vai querer as suas regalias, né? Não sei quanto a isso, eu termino aqui a questão da alienação judicial. Estamos bem? Eu acho bem agressiva essa parte da alienação judicial. Não está de acordo, vende tudo. Porque às vezes tem um bem de família envolvido ali, pessoas que recebem uma herança. Essa parte eu acho complicada. É porque, assim, muitas vezes, o que o advogado tem que fazer na alienação judicial? Dizer o seguinte: se vocês não chegarem ao acordo, e às vezes os juízes mesmo, né, em audiência. Exatamente, se não chegarem a um acordo para vender, por exemplo, colocarem o bem à venda num corretor de imóveis da confiança das partes, né? Se não houver isso, vai a leilão. E o que acontece com o leilão, né? Pode, às vezes, se transformar numa venda com preço vil, né? Aviltante, quer dizer, num valor bem menor que o de mercado, e com isso se estabelece aqui uma forma de prejuízo para todos. Então, é bom que o advogado advirta que o leilão judicial nunca é o melhor caminho, essa alienação judicial nunca é o melhor caminho para isso. Mas no Botânico está com esse negócio que o meu tio morreu em 90 e poucos. A casa é o nome dele e meu pai. A casa do Botânico lá está esse fundo desse negócio. Vai estourar. Sim, as coisas que não terminam nunca. Não terminam nunca. É. E eu falei, se não se decidir isso, eu tenho inventários lá da década de 80 até hoje não terminados, né, por causa disso. É exatamente por isso. Não há acordo, não há consenso. E agora vamos, então, para a parte final da aula, que trata da regulação da avaria grossa, né? Isso aqui eu particularmente entendo que é muito difícil ouvir o que é avaria grossa e o que é a regulação, né? Outro ponto que eu não entendi, isso aqui vem lá do direito marítimo, não tem nada a ver conosco, né? Não tem nada a ver com a nossa prática. Alguém da comissão do Código de Processo Civil resolveu, porque deve fazer direito marítimo, isso é para aquelas áreas como
portuárias, por exemplo, Rio Grande, né? Lá no norte, que tem bastante desses portos, né? Áreas lá como Santos, Rio de Janeiro, enfim, que existe essa possibilidade, mas não é em todo o país. Eu vou trabalhar de regulação de avaria grossa em Bagé. Não tem, realmente não tem. Então, isso aqui é uma questão de muita especificidade, né? de muita especialidade, que não poderia fazer parte da jurisdição especial, dos procedimentos especiais, né? A regulação de avaria grossa, ela trabalha com uma questão de, vamos dizer, de mediação, nós vamos ver agora como é que funciona isso, e que não tem absolutamente nada a ver com o procedimento especial. Isso aqui poderia ter sido colocado lá nas disposições gerais do Código, sem problemas. Agora, colocar isso aqui nos procedimentos especiais, que de especial, realmente, ele tem muito, mas não para os procedimentos como verdadeiro processo. Vocês vão ver que, muitas vezes, na regulação, o juiz apenas se coloca como uma pessoa que homologa, né, esta regulação. A regulação seria um trabalho, então, de aferição por parte de um regulador. Nós vamos ver quem é essa pessoa. Mas, antes disso, vamos ver o que significa esta tal de avaria grossa, né? Nós vamos ver que temos avaria simples e avaria grossa. Eu particularmente, penso que vocês vão encontrar muito pouco na vida de vocês. Eu, até hoje, não tive um caso desse. Isso aqui é uma área de muita especialidade, eu já disse, dentro do direito. Se abrir um porto aqui agora, reinaugurarem o Porto de Porto Alegre, quem sabe vocês façam ali uma especialização, né, com a regulação essa. Então, aqui, ó, eu coloco assim, é uma novidade, não há dúvida, é uma novidade no Código, isso não tinha no Código 73, alguém da comissão realmente que trata de direito marítimo, repito, trouxe essa questão para cá, então envolve esse ramo do direito, entre elas o procedimento destinado à regulação da avaria grossa, o qual complementa as regras do Código Comercial, né, e do direito internacional, o direito comercial internacional. O que é avaria grossa? Então, dentro do conceito do direito marítimo, significa danos ou despesas, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Danos, né, o que vocês sabem bem, né, uma situação, às vezes, imprevista. As despesas que se teve com determinada situação, por exemplo, o atraso na entrega de uma mercadoria portuária é uma despesa, né? Pagamento de apólice de seguro é uma despesa para essa mercadoria. Enfim, várias situações aqui que podem se descortinar nessa situação de conceito de avaria grossa, né? Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, pode ser dano e despesa também existente. Consiste a avaria no dano causado a cargas e embarcações. Então, não importa se é a mercadoria ou o próprio barco, né? Ou realização de despesas extraordinárias com o objetivo de minimizar riscos ou consequências causadas pelo dano. Isso no sentido de avaria, né, em termos gerais. Avaria, na verdade, é o dano, né, que se traz. Lembrem-se de um bem avariado, né? Nós sabemos é a mesma coisa. Então, é o que nós temos aqui, um automóvel, num acidente de trânsito, é um bem avariado. Então, aqui há uma avaria, há um dano realmente. Um acidente no cais, né? Caiu um guindaste em cima de um navio, por exemplo. Então, está fazendo levantamento com uma carga mais pesada que o próprio guindaste, enfim. São essas condições, então, de imprevisibilidade, né, que podem trazer esta figura da avaria. Então, aqui vamos ver que nós vamos estabelecer dois tipos de avarias. A primeira, que é a simples, que não interessa. Essa aqui só para dizer que elas existem, mas não interessa, porque só cuida aqui a regulação de avaria grossa. A simples é aquela também denominada particular, né? A avaria grossa é a chamada comum. Então, vejam que a avaria simples, ela se traduz exclusivamente pelo navio, o armador, ou pela coisa, né, que tenha se submetido a dano ou deu causa à despesa, né? Por exemplo, o importador, por exemplo, né, o armador, o que cuida, né, do fabrico do navio,
o importador da mercadoria, né? Então ele que traz essa mercadoria. Então é uma avaria particular, é problema do armador ou do importador, não tem nada a ver com a coisa em si. Nas avarias grossas, as despesas são repartidas proporcionalmente entre navio, o frete e a carga. Então, está no artigo 763 do Código Comercial que fala disso. Veja, então, que eu quero chamar de novo que forma específica de direito que nós estamos trabalhando num Código de Regras Gerais, que é o Código de Processo Civil. Isso aqui não poderia estar, olha, eu vou dizer, nem em qualquer endereço do Código de Processo Civil. Isso aqui já está regulado lá no Código Comercial, né? Então, vamos ver aqui exemplos de avaria simples para deixar mais claro para vocês. Houve um incêndio no porão do navio. Tá? As mercadorias, então, pegam fogo, o comandante toma todas as providências para apagar esse incêndio, inclusive utilizando água que atinge mercadorias não alcançadas pelo incêndio. Pronto, então, aquelas mercadorias que não foram incendiadas agora estão danificadas pela água. É muito comum. O incêndio pode ter sido provocado por qualquer causa, não me interessa, né, a causa. Por isso, as despesas que vierem devem ser suportadas exclusivamente pelo navio, ou seja, pelo armador, que é o dono do navio. Por isso se diz que se trata de avaria particular ou simples. É uma questão específica dele. Tá? Agora, exemplo de avaria grossa. Os danos causados em razão da utilização do bem, né? São avarias grossas causadas em benefício comum. Né? Não se trata, então, de avaria grossa, por exemplo, os danos decorrentes do ato decorrente aqui do navio ou somente pela carga. É indispensável que o ato abranja conjuntamente o navio e a carga com o objetivo de minimizar as possíveis perdas. Então, vejam que nós temos... Deixa eu só fechar aqui. Aqui está. Agora bateu o vento. Então, nós temos aqui que estabelecer que estas avarias, elas são conjuntas, né? Tem que atingir o navio e a carga. Por isso que ele é grossa, no sentido desse que é mais uma maneira mais genérica. Não é só a carga ou só o navio, não, são ambas. Então, as avarias simples, como eu digo, não interessam ao Código. Porquanto os dispositivos em comento, esses que tratam das avarias, tem, por fim, estabelecer o procedimento para regular as avarias grossas ou comuns. Significado de regulação. Então, agora vamos ver, já vimos o que é avaria grossa, vamos ver agora o que é regulação. Pelo direito marítimo e agora pelo CPC de 2015, significa o ato de estabelecer um regulamento, regular, né? Regulação. Um ato que vai reger o caso concreto. Em outras palavras, regulação é o ato que define os valores dos reparos, as indenizações, os rateios e as despesas decorrentes da avaria grossa. Então, é isso. O que vai se fazer a regulação? Na verdade, se me permitam, ela vai ser um trabalho de levantamento, até, vamos dizer, um levantamento realizado por um esperto, né? Um esperto com X aqui, o perito, o expert. E, com isso, nós vamos ver que compete aos armadores ou seus agentes. Armadores aqui são os proprietários dos barcos, né, dos navios. Né? Que, primeira coisa, provar que houve avaria grossa no navio e na carga. Né? Neste caso, o armador nomeia um árbitro regulador. Onde é que está o processo civil nessa parada aí? Não tem. Né? Havendo consenso quanto a esta nomeação, o juiz simplesmente ratifica. Tá? Caso, o que nós temos aqui? Nós temos aquilo que se chama de arbitragem. Né? Lei 9.307, se não me falha a memória, lá de 1996, que trata da convenção de arbitragem. Isso é um contrato. Por quê? Olha ali o que diz, havendo consenso. O que eu tenho num consenso? Um contrato. Né? E aí o juiz, nesse consenso, ratifica. Se houver divergência, né, caso algum dos interessados manifeste discordância, quem são os interessados? O segurador, o exportador, o consignatário. Então, a nomeação caberá ao juiz. Então, aí nós já não temos mais consenso. Né? Nesse sentido, o artigo 783 do Código Comercial, regulação, repartição, rateio das avarias grossas, serão feitos por árbitros nomeados por ambas as partes,
às instâncias do capitão. Vejam, o que tem a ver isso aqui com processo civil? Né? Tudo, até porque, assim, ó, o que o Código de Processo Civil remete é o Código Comercial, que está lá regulado. Né? Não entrando as partes em acordo, a nomeação de árbitro será feita pelo Tribunal do Comércio respectivo. O que é aqui? Um juízo arbitral. Tribunal de Comércio é um juízo arbitral. Isso aqui é muito bom de cair na prova da ordem, porque isso aqui vai matar muito peixe por aí, né? Com certeza. Ou pelo juiz de direito do comércio que pertencer nos lugares distantes no domicílio do mesmo tribunal. Quer dizer, juiz de direito do comércio é um juiz cível, né? Isso aqui é do tempo do Areri Pistola. O Código Comercial é lá do tempo olha, 1800, lá vai tantos, vai se saber. Então, esse é o procedimento, né? Apenas quando não há consenso quanto à nomeação do árbitro, né? A questão é que surge a necessidade de instaurar um procedimento, né? Se houver consenso, não tem procedimento nenhum, não é processo. Na maioria das vezes, a regulação é feita extrajudicialmente. Por quê? Porque nós temos hoje uma lei de convenção de arbitragem, a Lei 9.307, de 96, que estabelece com todas as letras essa característica, né? Se houver necessidade de intervenção judiciária, a regulação, uma vez homologada, constituirá título executivo judicial. Claro, teve a chancela do judiciário, obviamente que seria, portanto, cumprível, né? Através de um cumprimento de sentença. Com referência às regras de regência da regulação, o artigo 762, lá, a regência da regulação. Como é que se faz o Código Comercial? De novo, não é o Código de Processo Civil. Faculta as partes escolherem as que serão aplicáveis. É válida, por exemplo, a previsão de aplicação das regras de York e Antuérpia, né? A falta de convenção entre as partes, as avarias serão reguladas pelas disposições não do Código de Processo Civil, mas do Código Comercial. Né? Não, isso aqui simplesmente é um desastre, né? E aqui, então, eu retirei esse gráfico da nossa doutrina, né? Que nós temos, então, aqui o conceito. Então, temos aqui, tudo que eu disse está aqui, eu acho que fica mais claro para vocês entenderem depois com calma. Não vamos, então, fazer esse... poderia cair na prova uma questão dessas, a varia grossa, exatamente. E aí, finalmente, o Código de Processo Civil, né, quando inexistir consenso acerca da nomeação, o juiz de direito da comarca, né, do navio onde houver chegado, provocado por qualquer parte interessada, nomeará um, né, regulador de notório conhecimento. Então, é claro que é só para quando não houver consenso, né? O regulador declarará justificadamente se os danos são passíveis de rateio, na forma de avaria grossa, e exigirá das partes envolvidas a apresentação de garantias idôneas. Enfim, essa aqui não tem, olha, realmente. Apenas eu quero chamar a atenção aqui, ó, quanto à obrigação das partes de auxílio, né? Aqui o artigo 709, as partes devem apresentar nos autos documentos necessários à regulação da avaria grossa em prazo razoável a ser fixado pelo regulador. Então, é uma questão de prova que se dá nos autos para que o regulador, então, possa praticar o seu ato de arbitragem, né? O regulador apresentará o regulamento da avaria grossa no prazo de até 12 meses, contados da data da entrega dos documentos dos autos pelas partes, podendo ser o prazo estendido. Isso aqui, vejam, o que é? Se não é a regra da perícia. O que muda aqui é a questão de prazos, né? Já no prazo da perícia, geralmente 60 dias, 30 dias, aqui 12 meses. Por quê? Porque o evento é maior, né? Oferecido o regulamento da avaria grossa, dele terão visto as partes pelo prazo comum de 15 dias, não havendo impugnação, é homologado por sentença. E aqui, evidente, se torna, então, o título executivo judicial. Se houver impugnação, o juiz decide no prazo de 10 dias após a oitiva do regulador. Aplica-se ao regulador as avarias do artigo 156 a 158, no que couber, que dizem respeito, então, às regras gerais de processo civil. Então, meus caros, é isto. Eu, agora, na próxima aula, já está gravada, inclusive, essa aula sobre divórcio e separação consensuais.
Essa aqui que são, mas já está lá gravado, então. Né? Vamos ver já no fim de semana, É. Essa é a mais importante. Enfim, eu dou então aqui por nosso tempo já encerrado na aula de hoje, desejando a todos então um bom descanso e aí voltamos então nas nossas aulas que virão. Muito obrigado a todos. Deixa eu só dar um end aqui e